Olá, Tem que esperar um pouco. As pessoas estão sendo avisadas. boa tarde. Tudo bem? Olá, hoje nós vamos para mais uma saudações a todos os presentes. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas lives do grupo de pesquisa Leri e nós vamos conversar hoje com o professor doutor da Faculdade de História do campus do Guamá, José Maia Bezerra Neto, que escreveu esse texto que está lá na revista, que é o texto intitulado A Cultura do Cacau no Grão-Pará Oitocentista, uma notícia histórica. Então nós estamos aqui com o professor e nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto dele. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde às amigas e amigos navegantes. Você não quer fazer uma apresentação do seu texto? Sim, vamos falar sobre o texto. Este texto é sobre, que eu publiquei, chamei de A Cultura do Cacau na Amazônia Oitocentista. Uma notícia histórica. É um primeiro texto baseado no meu atual projeto de pesquisa que iniciei este ano, mas que já vinha sendo pensado já faz algum tempo. Esse é um projeto de pesquisa sobre a economia do cacau, sobre a cultura do cacau e da escravidão, a cultura do cacau, a escravidão, o agroextrativismo e a policultura na Amazônia do século XIX. Já era algo que estava pensando já faz algum tempo, e como encerrou meu projeto anterior, então resolvi fazer este projeto que foi submetido ao CNPq ano passado, e a partir de março deste ano começou a ser financiado pelo CNPq, ou ainda conseguiu ser financiado pelo CNPq, por meio de uma bolsa de pesquisa. E então o texto ele já é um primeiro produto dessa pesquisa. Obviamente a pesquisa, o projeto começa agora, há pouco tempo, mas já vinha acumulando elementos para poder permitir fazer esse texto, esta notícia histórica, onde vou apresentar algumas das questões relativas à cultura do cacau na Amazônia do século XIX. Está aparecendo de lado, eu acho que tinha alguém que falou que virasse, né? É porque nós estamos juntos aqui, então Mas as pessoas devem virar o celular, né, rotacionar o celular para nos assistir. Se ela colocar assim, elas vão nos assistir. Porque nós estamos no mesmo celular aqui, nós estamos no mesmo aparelho, né? Então, seria interessante as pessoas que estão nos vendo rotacionar o celular, colocar o celular na horizontal para que possa nos ver melhor, porque nós estamos no mesmo lugar, então nós estamos utilizando apenas um aparelho, né, de celular para essa transmissão. Achamos que seria mais eficiente dessa forma, e para que possamos estar juntos aqui, né, então nós estamos utilizando o celular na horizontal, e a gente pede que as pessoas possam também colocar o celular na horizontal. Eu mesmo estou fazendo isso aqui, está dando certo no outro celular, estou nos assistindo também na horizontal. Então, desta forma fica melhor. Não tem muito sentido estarmos no mesmo ambiente e usarmos dois celulares, aí teríamos que fazer a live no vertical. Então, esse texto do professor José Maia é um texto que está compondo o dossiê. As nossas lives durante essa semana serão sobre o dossiê que o grupo de pesquisa Leri
juntamente com o Instituto Histórico Geográfico do Pará, lançou agora no dia 4 de maio. Então, as nossas lives, elas são nesse sentido, que os autores, uma conversa com os autores para que eles possam falar sobre os seus textos, certo? E aí eu, lendo o texto, nós disponibilizamos também no link do nosso aviso esse texto no Facebook. E, professor, lendo o seu texto, tem uma questão inicial que eu acho que é uma coisa que muitas das pessoas, inclusive, se perguntam, né? Sobre a diferença entre cacau manso e cacau bravo. O que é o cacau manso, o que é o cacau bravo? O cacau bravo é o cacau não cultivado. O cacau é uma planta nativa, uma árvore nativa da região amazônica. Tal como a seringueira também, né, a Hevea brasiliensis, uma das espécies de seringueira, a Hevea brasiliensis também é uma planta nativa da região. Então, o cacau, uma planta nativa das Américas, embora você possa encontrar também o cacau em outros lugares, uma planta nativa das Américas, você encontra o cacau também na região amazônica. Então, ele crescia de forma abundante ao longo dos rios da Amazônia, nas regiões dos rios, das matas da Amazônia. Então, esse é o cacau bravo, o cacau silvestre, agreste, que não cultivado. Mas é uma planta também domesticada durante o processo de conquista colonial. Inclusive na região amazônica, desde o século XVII, começa o cultivo do cacau. E aí você passa a ter o cacau manso, que é o cacau de origem cultivada, que é o cacau que você vai ter nas plantações desde o século XVII. Exato. E o que levou você a estudar essa temática? O estudo do cacau é a partir do meu estudo do último projeto, que foi sobre para além das plantations, uma história social da escravidão na Amazônia, do final do século XVIII até o final do século XIX. Então, ao longo desse projeto, estudando a escravidão para além do ambiente urbano, estudando a escravidão nos sertões da Amazônia, fomos tomando contato com as fontes, a partir do trabalho também realizado pelos orientandos, pelas bolsistas, com os inventários, testamentos, além de outras fontes como jornais, relatórios de governo, etc. Fomos tomando contato com a presença do cultivo do cacau nas fazendas, nas plantações ao longo do século XIX, inclusive fazendo uso também, não somente do trabalho escravo de origem africana. E fomos percebendo que havia então essa presença do cacau na Amazônia, e nós já conhecíamos a literatura histórica sobre o cacau na região amazônica para o período colonial, seja o século XVII, seja o século XVIII, até início do século XIX. Mas alguns outros trabalhos para a primeira metade do século XIX que falavam da agricultura do cacau. Então, a par da discussão com essa literatura e percebendo a importância do cacau nas fontes, começamos a pensar que era um momento de deixarmos de ter uma compreensão mais geral da escravidão nos sertões da Amazônia e passar a ter um olhar mais detido sobre determinados setores desses sertões. Então, nós escolhemos o cacau, né? Poderíamos ter escolhido os engenhos de açúcar, mas os engenhos de açúcar, ainda que nos faltem mais trabalhos, eles já são melhores conhecidos. Inclusive, existem trabalhos mais recentes sobre os engenhos de açúcar ao longo dos anos. Então, estudar a escravidão nos engenhos de açúcar é algo ainda que deve ser feito com mais acuidade, é algo que deve ser feito com
mas é algo que já está sendo feito também. Então, me pareceu que o cacau, dada a sua importância, ele estava sendo menos considerado nos estudos. Então, me interessou também fazer um estudo a partir do cacau. Mas qual a importância desse cacau para a Amazônia? Uma região que nós sabemos que haviam muitos outros produtos. Você acabou de falar sobre os engenhos de açúcar, que foram importantes principalmente para o Baixo Tocantins, o cultivo do açúcar e também da produção da cachaça. E ao longo de todo o território próximo à cidade de Belém, nós temos diversos outros tipos de cultivos, diversos. Então, qual a importância do cacau para a Amazônia, na Amazônia? Nós já sabemos pelos trabalhos de historiadores, né, como para o século XVII, início do século XVIII, os estudos, por exemplo, do historiador Rafael Chamboleiron, da importância do cacau. Nós já sabemos para o século XVIII, e início do século XIX, final do período colonial, nós já sabemos a importância do cacau. Ao longo do século XVIII até início do século XIX, quando termina o período colonial da história do Brasil, nós sabemos pelo estudo do historiador Dário Alden que o cacau se tornou a principal commodity, ou seja, o principal produto de exportação da Amazônia colonial. Mas para o século XIX, parecia que o cacau, a partir da década de 1820, com a independência do Brasil, com a retomada das exportações do cacau venezuelano, parecia que o cacau na Amazônia havia perdido a sua importância ao longo do século XIX. E fomos, a partir do trabalho com as fontes, principalmente inventários, olhando também os relatórios de governo da província do Pará, e também a literatura, de um modo geral, fomos percebendo que o cacau ele continua sendo uma importante commodity para a economia da Amazônia ao longo de toda a primeira metade do século XIX. Até a década de 1850, alcançando a década de 1860, o cacau vai ser a principal commodity da Amazônia imperial. Em volume de arrobas exportadas, o cacau só passa para o segundo lugar, considerando o volume de arrobas exportadas, a partir da década de 1860, quando você tem um crescimento do volume de arrobas de borracha exportada. Até a década de 1860, o cacau estava em primeiro lugar em volume de quantidade de arrobas exportadas. Até a década de 1850, quando começa a crescer os negócios da borracha, o cacau ainda era a principal commodity, em primeiro lugar, em valores de R$1.000, a moeda da época, para exportação. Então, até a década de 1850, o cacau era a principal commodity da pauta comercial da Amazônia, do Grão-Pará, da província do Grão-Pará, tanto em R$1.000, em receita gerada em R$1.000, que era a moeda da época, como em volume de cacau exportado em termos de arroba. E até 1860, ele continua sendo, em termos de arrobas exportadas, em primeiro lugar. Já não era mais em termos de R$1.000, porque havia perdido o primeiro lugar para a borracha. Com a valorização da borracha, a borracha passou a valer mais em R$1.000 que o cacau exportado. Mas a partir de 1860 até final do século XIX, diria até início do século XX, embora não avance muito sobre esse período, eu poderia dizer que o cacau, apesar do crescimento dos negócios da borracha, a borracha torna-se a principal commodity em primeiro lugar, tanto em volume de arrobas como em valores de R$1.000, o cacau continua sendo o segundo mais importante produto na pauta de exportações. Inclusive, se você pega os números que eu cito no artigo
para a exportação do cacau, e se há exportação, há também produção, obviamente, você percebe que o cacau ele é um produto importante, como, ainda que em segundo lugar. Por quê? Porque não houve um recuo, não houve um refluxo dos valores do cacau exportado. Cresceu, inclusive, em número de mil-réis, cresceu em número de arrobas exportadas durante a década de 1970 e 70, o volume de cacau exportado para fora do Brasil. Uma parte desse cacau era consumido na própria região amazônica, mas uma grande parte, a maior parte, era exportado para fora do Brasil, era exportado. Esse cacau consumido na região amazônica, ele era beneficiado e consumido aqui sob a forma de chocolate em pó. Você tem fábricas de chocolate em Belém na década de 1960, 1970. Havia também a importação de chocolate em pó de outros lugares, inclusive de fora do Brasil, para a região de Belém. Mas boa parte do cacau que se consumia aqui era da região. Mas uma boa parte do cacau, seja de origem do cacau bravo, seja de origem do cacau cultivado, ao longo do século XIX, vai ser exportado. E o principal mercado consumidor do cacau brasileiro ao longo do século XIX é o mercado francês. A França não era um grande consumidor de borracha. Os grandes consumidores de borracha eram a Inglaterra e os Estados Unidos. A Inglaterra, inclusive, podia reexportar essa borracha para outros países europeus. A França era um consumidor direto do Brasil de borracha muito residual. Talvez tinha outras fontes de borracha, talvez a própria Inglaterra fornecia para a França, mas esse não é o caso que eu estou investigando aqui, estou apenas supondo. O que eu quero mostrar é que o nosso principal mercado consumidor do cacau era a França. Depois da França, o segundo mercado mais importante consumidor do cacau amazônico ao longo do século XIX seria Portugal, depois viriam os reinos ou cidades italianas e outros. Ou seja, o cacau, inclusive, ao longo do século XIX, parece ter representado a maior parte do comércio de exportação do Grão-Pará para a França, foi o cacau amazônico. Se não fosse o cacau, o comércio com a França seria muito pequeno. Esse é um dado que mostra a importância econômica do cacau. Mas um outro dado que é pouco conhecido é que a Amazônia, as províncias do Grão-Pará e Amazonas, e o Porto de Belém exportava tanto o cacau do Grão-Pará como o cacau da província do Amazonas. O cacau amazônico, a Amazônia, ao longo do século XIX, até o final do século XIX, portanto, durante todo o Império praticamente, a Amazônia é o principal produtor de cacau no Brasil. Não era a Bahia. O cultivo do cacau no sul da Bahia, e o cacau baiano era tão somente como até hoje cultivado, o cultivo do cacau na Bahia começou ainda no período colonial, quando mudas do cacau da Amazônia foram enviadas para o sul da Bahia e começou o cultivo do cacau na Bahia. Mas desde o final do século XVIII você tem o cultivo do cacau na Bahia, no sul da Bahia, fazendo o uso do trabalho escravo, como já alguns historiadores demonstraram no caso baiano. Mas ao longo do século XIX, ao longo de quase todo o período do século XIX, a produção baiana de cacau era muito pequena. E a exportação de cacau baiano era muito pequena comparada à produção e exportação do cacau amazônico. Então esse é um dado também interessante, que se você for ver a nível nacional, o cacau amazônico, ele é a segunda mais importante commodity da região amazônica, em termos de exportação, mas também em termos do Brasil imperial, a Amazônia é o principal produtor exportador de cacau do Brasil. Somente a partir dos anos finais do Império, a partir dos anos finais da década de 1880, que você tem uma inversão a favor da produção e exportação baiana de cacau. Somente a partir do final da década de 1980 que você passa a ter um volume maior de cacau baiano exportado e a Bahia ultrapassa
a região amazônica como principal exportador de cacau. E aí há cada vez mais um distanciamento ao longo do século XX entre a produção baiana de cacau e a produção amazônica de cacau. Mas para o período que estamos estudando, sem dúvida nenhuma, o cacau amazônico é o principal em termos da economia brasileira. Não é? E hoje nós temos, segundo algumas informações que tive acesso, que estão nos jornais, na mídia, né? Já faz algum tempo que a Amazônia voltou a ser o principal produtor de cacau no Brasil, né? Atualmente. Não sei se ainda permanece, mas até a última vez que tive essa notícia permanecia, e acredito que sim. Exato. Que informações muito importantes. Eu fiquei aqui pensando sobre essa relação que você está estabelecendo e falando sobre esse cacau. E aí, professor, eu estava observando em algumas fontes que até 1926, por exemplo, o cacau ele está todo dia nas pautas que chegavam dos interiores em Belém. E é interessante porque são dois tipos de cacau que são descritos ali, que é o cacau do sertão e o cacau de Cametá. E aí eu queria saber se você tem dados sobre a diferença desses dois tipos de cacau já no seu texto. E é muito interessante também porque o cacau do sertão, ele era mais caro do que o cacau de Cametá, por exemplo. Então essa é uma questão que eu fiquei pensando a partir da sua fala. Os estudos sobre preços e valores e quantidades de produção ainda precisam ser melhor investigados. Esse é um dos objetivos dessa pesquisa que está se iniciando, né? Tanto que no texto que eu apresento, eu chamo, né, a cultura do cacau na Amazônia oitocentista uma notícia histórica. Ele tem embora ele apresente alguns dados já existentes sobre a produção, mas principalmente a exportação, o comércio desse cacau, ele tem uma abordagem em larga medida impressionista, diria eu, no sentido de que ele procura, a partir da literatura existente para a época, mostrar justamente, primeiro, a abundância do cacau na região, a sua presença. Segundo, a sua importância na economia, na pauta de exportações. Mas, em relação a um estudo mais detalhado sobre preços e valores, em relação ao cacau bravo, em relação ao cacau manso, isso ainda é um dos pontos a serem investigados ao longo da pesquisa e que vão requerer um melhor trabalho com esses dados. Por exemplo, os dados sobre a produção. Há um debate. O cacau, por exemplo, que você tem no século XIX, é um cacau em larga medida cultivado, é o cacau manso ou é um cacau ainda bravo? Uma parte da historiografia, diria uma maior parte da historiografia que fala sobre a história da agricultura na região, ainda que não estude especificamente o cacau, aponta para a predominância do cacau manso, do cacau cultivado. Mas é preciso ver melhor isso, né? Ou seja, a gente precisa saber de fato se há esse predomínio ou não. Porque você tem no inventário uma informação sobre plantações de cacau. Mas essas plantações de cacau podem ser tanto de cacau bravo como cacau cultivado. Como? Você utiliza o termo de plantações primitivas para os cacaueiros nativos que não foram plantados, mas que existiam nas áreas de floresta das plantações. Como também você tem em muitas propriedades, você vê isso nos inventários, estradas de seringueiras, mas não eram seringueiras cultivadas, plantadas. Até porque, ao contrário do cacau, cujo cultivo foi permitido com sucesso na região amazônica, nunca se obteve sucesso no plantio da seringueira na região amazônica. O cacau difere também neste aspecto. É interessante ver isso. Agora,
mas você encontra nos inventários que você tem umas estradas, aí você estima milhares de pés de seringueiras, mas nenhum daqueles pés foram plantados, eram todos existentes na propriedade, em área de floresta. Então, quando você fala em plantações de cacau, em tantos pés, milhares de pés de cacaueiros, você deve se perguntar, são pés cultivados ou pés não cultivados? São plantações primitivas de cacau silvestre que lá existiam e são exploradas dentro da propriedade, ou existiam áreas onde foi feito esse plantio? Então, essa é uma questão que não necessariamente é fácil de pensar, resolver, mas que deve ser considerado. Não dá... a historiografia diz, a maioria do cacau exportado na Amazônia do século XIX era cultivado, de origem de cultivo. Ok, mas precisamos ser mais precisos para realmente confirmar essa tese que me parece às vezes muito intuitiva. Não quero desconhecer a importância do cacau cultivado, não se trata aqui de dizer que um é menos ou mais que o outro, mas a gente precisa saber balizar bem essa importância. Que havia cacau cultivado? Havia. Havia áreas onde o predomínio era do cacau cultivado? Havia. Mas é preciso, então, a pesquisa também se propõe mais adiante a pensar essa questão, né? Então, agora, não resta dúvida que o cacau era uma importante commodity ao longo de toda a primeira metade do século XIX. Ele vai ser a primeira commodity em termos de mil-réis, em termos de arrobas exportadas, e da segunda metade do século XIX em diante, com o crescimento dos negócios da borracha, ele vai ser a segunda commodity em importância. Ok. A gente deixa então as questões, professor, para o final, né? Um pouquinho antes, nós temos aqui já umas 4 questões. Sim. E aí, lendo também o seu texto, uma coisa eu fiquei pensando, nós sabemos que você trabalha há muitos anos com a temática da escravidão, então você tem livros publicados sobre a temática, você tem vários textos, você é uma referência para a temática da história da escravidão. E aí eu fiquei pensando também, a partir da leitura do seu texto, qual é a relação existente entre a escravidão e a cultura do cacau. A relação entre a escravidão e a cultura do cacau, ela vem desde o início do processo de conquista colonial da Amazônia no século XVII. Nós achamos muitas vezes que a história da escravidão na Amazônia começa com a introdução, na segunda metade do século XVIII, de forma mais efetiva, dos africanos escravizados. Mas antes disso, você já tinha uma experiência anterior de escravidão, que era da escravidão indígena, desde o século XVII. Então, fazendo uso do trabalho escravo indígena, você fazia a coleta do cacau brabo. Fazendo uso do trabalho escravo indígena, você fazia o cultivo do cacau ainda no século XVII. Então, quando você tem, a partir da segunda metade do século XVIII, de forma mais efetiva, de forma mais regular, a introdução em maior quantidade do africano escravizado, você já tinha o uso do trabalho escravo associado à coleta do cacau brabo ou ao cultivo do cacau manso, que passa também a ser feito pelo escravo africano, pelo africano que foi escravizado. Então, neste sentido, esse recurso ao africano escravizado não implicou necessariamente em você deixar de lado o trabalho indígena. Pelo contrário, ao longo do século XVIII, ao longo do século XIX, você vai encontrar nas diversas propriedades, nos engenhos, nas engenhocas, nas fazendas de gado, nas plantações de cacau, nas fazendas de cacau, você vai encontrar o uso concomitante do trabalhador escravo de origem africana com o trabalhador, em tese livre, indígena, mas que na prática estava submetido a alguma forma de trabalho compulsório. No texto, inclusive, eu dou exemplos sobre isso, né? Dou exemplos sobre essa situação no texto. Então,
Acredito que o estudo da cultura do cacau na Amazônia nos remete ao estudo da escravidão. Da mesma forma que o estudo da escravidão nos remete ao estudo da cultura do cacau. Os escravos de origem africana não estavam apenas trabalhando nos engenhos, nas fazendas de gado, eles também estavam envolvidos em outras atividades, como a coleta do cacau, o cultivo do cacau manso, nas plantações, portanto, que tinham cacaueiros, lá estavam os escravos de origem africana. Também é um ponto que precisa ser melhor estudado, melhor investigado, sobre o número de escravos e que escravos estavam envolvidos nas atividades cacaueiras. Há uma ideia de que as plantações de cacau, pela sua dinâmica, exigiam um número menor de trabalhadores escravos, portanto, plantéis menores do que os engenhos, e com um número maior de mulheres e crianças, comparado aos engenhos, que teriam uma mão de obra escrava masculinizada em maior número. São possibilidades para serem investigadas, para serem estudadas nesta pesquisa que estamos fazendo agora. Mas não me resta dúvida que não é possível entender a cultura cacaueira na Amazônia oitocentista sem pensar, ainda que não exclusivamente, mas não é possível sem pensar o recurso ao trabalho escravo de origem africana. Algo que se dá de uma forma também no sul da Bahia. Fazendo aqui uma comparação, uma outra possibilidade é um estudo comparativo, no século XIX, entre a cultura do cacau no sul da Bahia e a cultura do cacau na Amazônia oitocentista. Nós vamos ver que lá, basicamente, a cultura do cacau se faz assentada no trabalho escravo de origem africana no sul da Bahia, mas aqui também se fazia o uso, não exclusivamente, mas também de forma importante do trabalho escravo. Ótimo, nós estamos aqui tendo vários comentários, agradecemos a todos, que bom que vocês estão gostando, que bom que a gente está podendo falar um pouco mais da região norte, da alimentação na região norte, que eu acredito que é o grande intuito do grupo de pesquisa e de todos os pesquisadores. Professor, agroextrativismo são policultura e cacau. São palavras que permeiam todo o seu texto. Você poderia nos falar um pouco mais sobre essa relação, essas relações? Sim. Já faz algum tempo que a historiografia sobre a região amazônica vem revisitando, problematizando a ideia, durante muito tempo cristalizada sobre a região amazônica, de que você tinha aqui tão somente o predomínio das atividades extrativistas, o extrativismo das drogas do sertão, o próprio extrativismo do cacau, o extrativismo da borracha, o extrativismo da castanha do Pará, e seria uma vocação quase que natural da economia amazônica ser uma economia extrativista. E que, em função disso, a Amazônia não teria uma vocação agrícola, a Amazônia não teria, se formos falar desta forma, a Amazônia não teria agricultura na Amazônia, seria uma atividade residual, seria uma atividade de menor importância, de menor valor econômico. E essa tese que opunha extrativismo à agricultura e que sobressaía o extrativismo em detrimento da agricultura, se baseava também num outro entendimento sobre a natureza do solo na Amazônia. A Amazônia é uma região de floresta própria para o extrativismo, mas imprópria para a agricultura devido à pobreza do seu solo. Essa tese também, no campo da arqueologia, a partir dos trabalhos de vários arqueólogos, entre eles a arqueóloga Anna Roosevelt, por exemplo, foi já muito problematizada. Não é possível generalizar a Amazônia como se fosse uma única realidade em termos do seu solo, em termos da pobreza ou não do seu solo. E, na verdade, alguns estudos vão demonstrando que na Amazônia você tinha
áreas que permitiam o desenvolvimento de práticas agrícolas. Então, pensando esses conhecimentos produzidos pela arqueologia e pensando também como explicar a agricultura na região diante dessa tese da predominância do extrativismo. Essa tese também da predominância do extrativismo corroborou uma outra tese, há muito cristalizada, que hoje tem sido muito problematizada na historiografia sobre a região amazônica, que é a tese da pouca importância ou do pouco valor da escravidão de origem africana na região amazônica, porque aqui se tinha extrativismo, pouca agricultura, e, portanto, quem fazia o extrativismo era o índio e não o africano, então aqui o africano não tinha importância. Essa tese acabou também sendo muito problematizada quando você percebe que, e no meu livro sobre escravidão negra na Amazônia, eu vou no Grão-Pará vou falar sobre isso, e outros autores como Vicente Salles, Anaísa Vergolino, Napoleão Figueiredo já falaram disso anteriormente, e outros estudos também já apontaram para a importância da escravidão negra antes de mim e depois de mim. Então, neste sentido, é que você percebe que não é bem assim. Você vai ter, por exemplo, os estudos do Rafael Chamboleron para o século XVII, início do século XVIII, já demonstrava lá, naquele período, início da conquista colonial, o desenvolvimento de atividades agrícolas na região. Com a distribuição, inclusive, de Seis Marias, muito importante esse estudo, e isso vai ser uma realidade que vai perpassar ao longo do século XVIII, adentrando o século XIX. E aí vamos chegar a uma outra realidade. Ou seja, quando nós falamos em agroextrativismo é porque compreendemos, e não sou o único a compreender isso, outros historiadores também compreendem isso, que você não tem uma dissociação feito água e óleo, você não tem uma separação, uma oposição entre o extrativismo e a agricultura e a criação de gado. Na verdade, são atividades que convivem e coexistem e uma permitem a outra. Então você tem plantações, fazendas, onde você tem áreas de floresta e onde você tem atividades extrativistas e atividades de cultivo, de plantio, de criação de gado acontecendo ao mesmo tempo. Então, daí que nós estamos falando em agroextrativismo. E estamos falando em policultura porque no meu projeto anterior eu já dizia isso, e outros historiadores também já dizem, que não dá para nós pegarmos um modelo de plantation e aplicar para entender a região amazônica, para entender a escravidão na região amazônica. Não vai funcionar bem. Então, como a historiografia no Brasil vem apontando para outras regiões também, você percebe que você tem o recurso ao trabalho escravo indígena no primeiro momento e depois africano para áreas econômicas rurais que não são de plantation. E no caso da Amazônia, você tem então a policultura como algo muito presente nos sertões amazônicos. Mesmo nos engenhos reais, nos grandes engenhos, você tem outros cultivos, inclusive a criação também de animais, e você tem o extrativismo. Se você olha os inventários para o século XIX, salta aos olhos do pesquisador justamente isso, a diversidade de cultivos numa mesma propriedade. E é isso que nós estamos chamando de policultura. Então, quando eu digo que eu quero estudar os cacauais na Amazônia, quando eu digo que eu quero estudar a cultura do cacau, eu não estou achando que eu vou encontrar plantações exclusivas de cacau. Nas mesmas plantações onde eu vou ter o cultivo ou a exploração do cacau bravo, eu vou ter seringueiras, eu vou ter cana-de-açúcar, produção de aguardente, eu vou ter cultivo de outras plantas como algodão, feijão. Então, a policultura, inclusive você tem na região do Baixo Amazonas, eu cito isso no texto, você tem propriedades que associam a criação de gado bovino com as áreas de seringueiras e de cacau, principalmente cacau na região.
Então você percebe aí, e aí isso é muito interessante quando você vai estudar a escravidão, pensar essa perspectiva do agroextrativismo e pensar essa perspectiva da policultura. E aí você se pergunta, eu posso dizer na região amazônica que as plantações de cacau tinham plantéis de escravos menores e os engenhos tinham plantéis de escravos maiores, se na mesma propriedade eu tenho as duas coisas, né? Ou seja, não necessariamente é possível separar uma da outra. Então, por isso que eu estou pensando esse eixo agroextrativismo, policultura, escravidão, para pensar a cultura do cacau. Então, acredito que nós podemos ir, estão falando da questão do tabaco, do gado também nas ilhas, e aí nós temos algumas perguntas, eu acho que pelo tempo a gente já pode... Uns 15 minutos ainda. A primeira pergunta foi do Carlos, que eu não acabei não anotando o nome de todo mundo, peço já desculpa, de alguns logo no início eu anotei, que ele pergunta sobre a indústria do cacau, por exemplo, na produção de chocolate, algo novo no Pará? O consumo de chocolate, mas não da forma como consumimos hoje, né? O consumo do chocolate, não o chocolate que conhecemos hoje, né? E aqui nós temos aqui a professora Cidiana, historiadora da alimentação, que pode dizer melhor isso. O consumo do chocolate em barras, né, que nós conhecemos hoje, é uma coisa que vem depois. Para o século XIX, para a segunda metade do século XIX, para o final do século XIX, nós temos sim fábricas de chocolate em Belém, uma ou duas fábricas, também não era mais do que isso. Às vezes você tinha apenas uma fábrica, às vezes você tinha duas fábricas, né? Mas eram fábricas que faziam o chocolate em pó. O chocolate em pó. Não o chocolate como o doce que conhecemos hoje, em barra, a barra de chocolate. Como a professora Cidiana acabou de falar aqui, isso é algo que remete a um período posterior, no início do século XX, na Primeira Guerra Mundial. Então, quando você tem o consumo do chocolate aqui, é o consumo de chocolate que era consumido sob a forma de líquido, porque você pegava aquele chocolate em pó e misturava. Você consumia dessa forma, por exemplo, sob a forma de líquido. Tanto que em Belém, na segunda metade do século XIX, você encontra já nas confeitarias, nas padarias, né, nos restaurantes, o fornecimento do café, do chá e do chocolate. O chocolate que era consumido sob a forma de bebida. Havia também o consumo do chocolate sob a forma de remédio. O chocolate também era consumido, como muitos outros produtos alimentares, era consumido como um medicamento. Então, eu encontro notícias para isso. No texto eu não falei disto, eu não falei do chocolate, falei apenas do cacau. No primeiro momento eu pensei em fazer um texto falando do cacau e do consumo desse cacau na região, sob a forma do chocolate, inclusive seus fins medicinais. Mas o texto se alongou demais, então eu não falei do chocolate. Eu deixei isso para um segundo texto, para um outro momento, quando eu vou falar dessas fábricas de chocolate, da venda desse chocolate, do consumo desse chocolate, das suas formas de consumo e a sua relação com a produção do cacau da região. Isso não quer dizer que esse cacau consumido aqui também não fosse importado sob a forma de produto medicinal. Então você também importava esse cacau sob a forma de produto medicinal. Mas, com certeza, uma parte do cacau que era consumido na cidade de Belém, aqui na região e nos interiores, era o cacau produzido na própria região, embora grande parte desse cacau fosse exportado. Certo. Temos o professor José Newton, que ele pergunta justamente para você falar um pouco mais sobre o consumo local do cacau. Pois é, esse é um dos aspectos que eu quero investigar mais ao longo dessa pesquisa, né?
E que eu queria já ter comentado alguma coisa nesse sentido no texto, mas eu acabei não avançando neste sentido e acabei terminando o texto justamente falando que uma parte do cacau era consumida aqui sob a forma de chocolate e utilizado nas fábricas de chocolate. Né? O suco, enfim, havia o suco que se fazia, o vinho, o licor, né, de cacau, também você encontra muito aqui o licor de cacau. Se você pega a literatura dos viajantes, vão falar do consumo do licor do cacau, que inclusive o cacau era muito recomendado como um fortificante, como um produto importante para restaurar a saúde na convalescença dos doentes. Então, eu vou ficar devendo isso para um próximo texto. É um texto que já está aí sendo pensado, e eu tenho avançado um pouco mais nessa pesquisa para escrever sobre isso. Né? Certo. E uma pergunta era: o cacau bruto, havia beneficiamento de cacau na região? Acredito até que você já tenha respondido. Eu acredito que sim, que já respondi essa pergunta. É interessante isso porque se você faz uma comparação entre o cacau e a borracha, eu poderia dizer que nós tivemos no século XIX mais sucesso em relação ao beneficiamento do cacau, em relação ao consumo do cacau na região amazônica, do que em relação à borracha. A borracha, no primeiro momento, se exportava, inclusive, a borracha beneficiada, sob a forma de sapatos de borracha, para os Estados Unidos, para a costa leste dos Estados Unidos, na década de 1930. Depois isso deixa de existir. E você passa tão somente a exportar a borracha bruta. Inclusive, você passa até a deixar de ter uma produção significativa de borracha beneficiada na região. Isso nos diz os historiadores, Roberto Santos, por exemplo. Mas, em relação ao cacau, você percebe ao longo do século XIX que você tem a fábrica de chocolate que usa aqui o produto nosso do cacau, você tem o consumo desse cacau sob a forma de licor, de vinho, sobre bebida, enfim. Há então uma parte desse cacau, por menor que fosse, era produzida e consumida aqui, e havia, obviamente, um beneficiamento, um tratamento disso. Uma pessoa da Bahia que perguntava, que conhecia muito pouco, mas sobre o que era o cacau de Cametá e o cacau do sertão. Se Cametá seria uma cidade, né? Cametá é uma cidade da região do Baixo Tocantins e uma região produtora de cacau. Então, cacau cultivado você tem na região do Baixo Tocantins, mas também tem o cacau brabo, né? Na região do Baixo Tocantins. O cacau ele era abundante em toda a região do Vale Amazônico. Se você pega a literatura... Então, a diferença estava, talvez aqui, pensar que você teria no século XIX, desde o final do século XVIII, uma maior volume do cacau cultivado que vinha de Cametá em relação a outras regiões da Amazônia, onde, por exemplo, no Amazonas, onde se predominava muito do cacau brabo ou coletado. Essa seria basicamente pensar a diferença, mas o fruto era o mesmo, o produto era o mesmo. Inclusive, não houve problemas em você ter plantações de cacau na região, como você teve com o plantio da seringueira. O plantio da seringueira se tornou inviável, né, na região, né, tecnicamente inviável, né, economicamente inviável, mas o cultivo do cacau não se tornou economicamente inviável, não se tornou tecnicamente inviável na região. Era possível você ter o cultivo do cacau. Inclusive, a historiografia, ainda aqui de forma intuitiva, aponta que o cacau cultivado predominou nas exportações no século XIX da Amazônia. Certo. Aqui a gente tem duas questões referentes ao cacau bravo e manso. A primeira seria qual a diferença entre o cacau bravo e o cacau manso, e eu acho que a pessoa já entrou um pouquinho depois, porque, né, você explicou no início.
E o cacau bravo ou manso foi mais importante para as exportações do período colonial? O cacau bravo é aquele não cultivado, é aquele que é coletado. O cacau manso é o que é o cultivado, né, o que é o plantado. Embora a gente possa utilizar o termo, como faz o historiador Francivaldo Nunes, de plantações primitivas para o cacau bravo, né? Em relação ao volume das exportações, durante o século XVII e parte do século XVIII, com certeza o cacau brabo, a historiografia aponta isso, predominava, porque o cultivo do cacau ele começa a acontecer no século XVII, mas no final do século XVII ele ainda não tem essa importância que ele vai ganhar ao longo do século XVIII, mais para a segunda metade do século XVIII. É na segunda metade do século XVIII que o cacau cultivado vai ganhar uma importância maior e vai ter essa importância também no século XIX. Eu acho que basicamente isso. Até mesmo considerando o nosso tempo aqui, que eu creio que já estamos nos aproximando do nosso horário limite. Tem uma questão referente ao corpo documental que você utiliza na sua pesquisa, da CIMEA, da professora CIMEA. A área de pesquisa é o Baixo Amazonas? É a região do Grão-Pará como um todo. Eu não elegi o Baixo Amazonas, eu não elegi o Baixo Tocantins ou a Zona Guajarina para fazer a pesquisa. Nesse primeiro momento, eu estou, embora reconheça as dificuldades de realizar a pesquisa para essa região como um todo, eu quero, no primeiro momento, compreender isso. Posteriormente, talvez eu eleja um foco em particular, né, para fazer essa pesquisa. Me interessa muito a região do Baixo Amazonas, porque era uma área importante para o cacau no século XIX. Mas não posso desconhecer a sua presença em outros lugares. Então, nesse primeiro momento, eu estou falando de um modo geral. E é claro que as fontes que hoje eu tenho disponíveis a partir do nosso trabalho de pesquisa com os alunos me remetem muito para a região do Baixo Tocantins, para a região da Zona Guajarina. Eu precisaria fazer uma pesquisa no Baixo Amazonas para melhor conhecer essa região. Oi? Vamos encerrar, porque vai cair, acredito eu. Vai dar... Exato. Pela questão do tempo, tinha uma pessoa que tinha perguntado sobre se existia a relação de dependência entre o trabalho de mulheres, dependência nessas lavouras, mas... Sim. Eu acredito que a participação feminina no trabalho com os cacauais é importante. A historiografia já aponta alguma coisa para isso. E eu acredito que o nosso trabalho com as fontes vai nos ajudar a pensar isso. Sim, eu acredito que é possível pensar dessa forma. Obrigada, professor. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje. Era uma discussão que daria muito mais tempo, mas realmente vai cair, né? E com a chuva que está, acho difícil a reconexão depois. E avisar para vocês que os nossos vídeos... eles estão sendo gravados lá na nossa página do YouTube. Então, quem quiser depois ir lá assistir, vão ficar lá, tá, gente? E outra coisa, amanhã, no mesmo horário, a gente vai ter o nosso encontro de live com o professor Dr. Gregório Saldarriaga, da Colômbia, que vai falar um pouquinho sobre o texto dele das bananas. Obrigado a todos por estarem aqui conosco, nos assistindo, e dizer que foi um prazer imenso a gente poder falar dessa pesquisa que nós estamos iniciando e compartilhar algumas dessas ideias com todos vocês. Obrigada, gente, e até amanhã. Abraço. Um pouquinho para diminuir assim, um delay, né?